E aí, pessoal, tudo bom? Então, como eu tinha combinado com vocês, eu fiquei de gravar essa aula para vocês, que a gente não conseguiu ver em sala de aula. Então, até era para eu ter gravado antes, mas eu tive um problema em relação ao programa que eu uso para fazer a gravação. Daí, só hoje que eu estou conseguindo gravar a aula. Mas, então, tá bom. Pessoal, então, na aula passada, a gente viu aqui como que fazia o programa, né, do produto acabado, que a gente trabalhou com a pique branca, né, então a gente viu como que gerou o PMP da pique branca e daí com base no PMP a gente fez a liberação de ordem. Daí eu pedi para vocês completarem a azul e a verde, para daí então a gente começar a trabalhar com os componentes, né, os componentes que a gente precisa para produzir esse produto acabado. Então, se a gente for ver aqui na árvore de produto, para fazer a malha acabada, a gente precisa de malha fixada. E daí aqui entra aquela definição que eu comentei com vocês de demanda dependente e demanda independente. Até por isso que eu deixei para a gente ver isso junto, para eu frisar isso bem, para vocês conseguirem lembrar. Lembra que a gente comentou que, por exemplo, deixa eu até abrir o Paint aqui, que daí com o Paint eu consigo mostrar para vocês melhor. Então, se a gente tem aqui uma árvore de produto, né, que eu tenho o produto acabado, aqui eu vou ter um componente, aqui eu tenho outro componente, aqui eu tenho outro componente, né? Então, esse daqui é ligado aqui, a gente tem esse daqui aqui, a gente tem aqui, opa, ai, deu. Daí a gente tem esse aqui e a gente vai ter esse aqui, né? Esse daqui tá meio feinho, mas dá pro gasto. Né? Então a gente tem a árvore de produto. Na árvore de produto, a gente vai ter lá, tipo, aqui é x2, aqui eu tenho x1 e aqui eu tenho x3, né? Aqui então eu tenho o produto A, o produto acabado e ele tem uma demanda, por exemplo, de 300 unidades. Opa, unidades, certo? Então, esses 300 unidades a gente faz uma previsão de demanda, porque o produto acabado não está dependendo de nenhum outro componente. Agora, a gente precisa fazer a previsão de demanda do componente X aqui, componente X, componente Y e o componente Z. Eu não preciso fazer isso. Quantos componentes de X eu preciso? Se para fazer um PA, um produto acabado, eu preciso de 2x, para eu fazer 300 unidades, eu vou precisar de quantos x? 600. Se para fazer um produto acabado eu preciso de um y, para fazer 300 eu preciso de 300. E se eu preciso de 3z para fazer um produto acabado, para fazer 300 eu preciso de 900. Né? Então, esse conceito de demanda independente, demanda dependente, a gente vai aplicar lá na nossa árvore de produtos para que a gente consiga seguir no nosso planejamento e planejar as necessidades de recursos acabados. Certo? Então, vamos voltar aqui. Acho que vamos voltar aqui para a gente fazer. Então, aqui, agora um detalhe importante. Quando a gente começa a montar a tabelinha aqui de componentes, a gente já não está mais falando de produto acabado. Então, vocês podem observar
que aqui a gente não tem mais plano mestre de produção. Eu não faço PMP de componente. PMP é só de produto acabado. E a gente não prevê demanda de componentes, isso que eu acabei de comentar. A gente, da onde que vai vir essa necessidade bruta? Da quantidade de produto acabado, ou seja, da quantidade do item anterior que eu preciso, certo? Então, para eu saber a malha fixada, quem é o anterior? Eu preciso saber a quantidade de malha acabada que eu vou produzir. E aqui tá o outro detalhe. Eu quero aqui a minha necessidade bruta, ela vai derivar da quantidade de piquê branca e azul e verde, ou seja, do produto que eu vou produzir. Então aqui vocês precisam ter essa ideia de o que está sendo entregue, o que está sendo demandado naquele período e o que vai ser produzido naquele período. Esse valor de 300 aqui são produtos que eu preciso entregar nesse período. Só que eu já tenho isso. Aqui, ó, eu já estou recebendo 360 acabado, eu tenho 90. Então eu não tenho nenhuma necessidade aqui. Eu não tenho necessidade líquida. Então eu não preciso produzir nada para atender esse período. Está tudo pronto. Agora, aqui para o segundo período, para piquê branca, deixa eu entrar aqui na minha planilha, que daí eu acho que vocês fica melhor. Então, aqui, ó, se a gente for pensar, aqui, ó, para piquê branca, eu tenho 90, eu vou receber 330. Então, se a gente for pensar aqui, então, ó, eu tenho 90, vai me entrar 330 e vai sair menos 330, certo? Então vai me sobrar 120. 120, ó, eu tenho aqui, ó, o meu estoque de segurança é 90. 120 é maior que 90, então eu não tenho necessidade líquida e eu não tenho PMP. Então, se eu não tenho necessidade líquida, se eu não tenho um plano médio de produção, eu não vou ter liberação de ordem. Agora, quando a gente começa a ver aqui, ó, aqui eu já vou ter um estoque negativo, porque eu não tive nenhum recebimento, certo? Eu só tinha um estoque de 120, então está me faltando 210. Então aqui eu tenho uma necessidade líquida. Só que essa necessidade líquida eu não posso simplesmente colocar 210, porque se eu colocar 210 aqui, e por exemplo, eu colocar meu PMP de 210, e daí, como o meu lead time aqui é de uma semana, eu vou colocar 210 aqui. Então, aqui eu coloco que esse 210 está sendo entregue ali. O meu estoque final foi 0. O meu estoque final não pode ser 0, ele tem que ser 90, certo? Então, a minha necessidade líquida aqui vai ser 210 mais 90, certo? Então, 210 mais 90 vai dar 300. Então, aqui eu tenho um PMP de 300. 300, ele é múltiplo de 120? Vamos ver. 300 dividido por 120 vai dar 2,5. Não é, certo? Então, qual que é o próximo número múltiplo de 120? 360. 360 é múltiplo de 120. 360 dividido por 120 vai dar 3. Então, eu tenho um PMP de 360. Então, aqui a gente vai ter uma liberação de ordem de 360. E daí aqui a gente continua montando da mesma forma. Então, 180. 180 aqui vai ser 180. Minha necessidade líquida 180 mais 90 vai dar 270, certo? Só que 270 não é múltiplo de 120. Então aqui eu também vou ter um PMP de 360, que eu vou ter aqui, vai ser sempre esse valor aqui.
Aqui eu vou puxar só para agilizar o meu processo. Então aqui 150 mais 90 vai dar 240, então eu vou jogar um PMP de 240, esse valor já está, então aqui ó, ele já entrou, 240, aqui eu tenho uma necessidade líquida de 240 mais 90 vai dar 330, então aqui 360, vai me sobrar 120, e daí aqui 210, né, mais 90 vai ser, aqui eu até poderia fazer uma fórmula, mas nem dá nada, vai dar uma necessidade de 360, que vai me sobrar 150. Deixa eu só conferir, isso daí mesmo, 150. E aqui vou repetir a liberação de ordem aqui, só para critério de igual ele faz ali no livro. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou preencher as tabelas aqui. Então meu estoque projetado vai ser o que eu tenho, esse mais esse, menos o que está saindo. Vai me sobrar 200, o meu estoque de segurança é de 150, então eu não tenho nenhuma necessidade líquida aqui, certo? Então aqui o meu estoque projetado eu já vou puxar, então aqui a minha necessidade líquida é de 350, sempre mais o estoque de segurança. Então eu vou colocar uma fórmula aqui, vai ser esse valor vezes menos 1 mais o meu estoque de segurança F4. Então aqui vai ser de 500, o meu PMP daí ele vai ser 500, só que tem que ser lote múltiplo de 240, 500 não é, então é 600 e 600. 600, minha liberação de ordem, meu PMP, minha liberação de ordem vai ser essa daqui. Ok, aqui a liberação de ordem eu posso arrastar, esse daqui eu posso arrastar, então aqui eu vou ter uma necessidade de 1050, não, calma aí, e aqui é igual esse daqui, que daí eu vou ter esse recebimento. Ok, então aqui sim, deu certo. Daí minha necessidade líquida aqui depois ela vai acabar ficando negativa, mas não tem problema. É o quanto que vai sobrar de estoque por causa do estoque de segurança, mas tudo bem. Então aqui eu vou ter uma necessidade de 450, 450 ele precisa ser múltiplo, então vai ser 480, isso, né? 480. Então deu 480 aqui, daí aqui eu tenho uma necessidade líquida de 520, então vai ser 600 de novo, né? 600, isso. Aqui 470 eu vou pedir 480, e aqui eu tenho uma necessidade de 540, eu vou pedir 600, e aqui eu repito 600, fiquei com o estoque final de 210, ok. Aqui pessoal, isso daqui era o que vocês deveriam já ter feito, eu estou fazendo só porque eu ia fazer isso daqui no quadro, mas
como eu estou fazendo aqui, então, para que vocês não fiquem perdidos. Então, isso mais isso menos isso. Ok. Isso daqui vou arrastar. Mas isso daqui é tudo da aula passada. Meu histórico de segurança é 60, o histórico projetado 80, não tenho necessidade líquida. Então, aqui 140, então eu tenho uma necessidade líquida do que? De isso vezes menos 1 mais o meu histórico de segurança, F4. Ok, tem uma necessidade líquida de 200. Meu lote de segurança, meu lote é de 120. Então aqui meu PMP vai ser de 240. Então aqui eu tenho que entrar com uma ordem de 240 e aqui eu vou receber 240, certo? Daí aqui eu vou arrastar isso daqui, aqui eu arrasto isso daqui. Então aqui eu tenho uma necessidade de 180, 180 eu vou pedir 240 de novo. Aqui preciso de 160, 240 de novo. Aqui eu preciso de 140, 240 de novo. Aqui eu preciso de 120, vou pedir só 120. E meu estoque fica de 60, que é possível. Então, fiquei com o estoque de 60 lá. Beleza, então, aqui era até aqui que eu queria que vocês fizessem. Aqui a gente pode repetir o 120. Ok. Agora, a gente vai fazer então a programação do componente abaixo, né, na nossa árvore de produto. Só que a gente não tem mais qual que é a minha necessidade bruta. E essa necessidade bruta, ela vai derivar de quem? De quanto malha acabada eu vou fabricar. Não é demanda, certo? Para eu fabricar, voltando aqui na árvore do produto, para eu fabricar a malha fixada, eu tenho que ver quanto de malha acabada eu vou produzir. Então, malha acabada é o que? É a piquê verde, a piquê azul e a piquê branca. Mas observem, aqui ó, esse valor de demanda, 330, é a quantidade de produtos que eu vou entregar na semana 13. Só que para eu entregar isso, ele já tem que estar pronto. E para eu produzir a malha acabada, só a malha acabada, eu levo uma semana. Então, não é o valor de demanda que eu vou olhar para eu determinar a necessidade bruta da malha fixada. Eu preciso saber quanto de malha acabada eu vou fabricar na semana 13, certo? Então, quanto que eu vou fabricar de malha branca na semana 13? 360. Quanto que eu vou fabricar de malha azul na semana 13? 600. E quanto que eu vou fabricar de malha acabada verde? 240. Então, para eu conseguir iniciar a produção, por exemplo, de 240 piquê verde, a malha fixada tem que estar pronta. Então, eu vou alimentar de malha fixada a produção de malha acabada. Então, eu preciso saber quanto que eu vou produzir naquele período para eu saber quanto de malha fixada eu precisa ter pronta, certo? Então, para eu saber a minha necessidade bruta de malha fixada, como a malha fixada ela é 100%, a malha acabada é 100% malha fixada, é uma relação de vezes 1, né? Então, eu vou pegar 240 mais 600 mais 360. Então, eu preciso de 1.200 aqui, quilos de malha fixada piquê. E isso a gente faz para todos os períodos. Então, aqui a gente tem aqui, ó, 1.200, 1.080, né, de quantidade de malha acabada, malha fixada que a gente precisa por período.
E daí a partir daqui é tudo a mesma coisa. Então aqui eu não tenho nenhum estoque projetado, eu não tenho recebimento programado, o meu lote é de 120, o meu lead time é de 0 e o meu estoque de segurança também é 0, certo? Então aqui eu não tenho nada, certo? Então aqui o meu estoque projetado, ele vai ser quem? Vai ser o que eu tenho mais o que eu estou recebendo menos o que está saindo, certo? Então aqui eu tenho menos 1.200, então a minha necessidade líquida é de quem? Dos próprios 1.200, porque a gente tem o estoque de segurança aqui 0. Se eu for fazer a mesma fórmula, se vocês estiverem acompanhando em relação a isso, então 1.200 vezes menos 1 mais o meu estoque de segurança vai dar o próprio 1.200 ali. E como o meu lote é de 120, 1.200 é múltiplo de 120. Então, a minha liberação de ordem vai ser de 1.200 mesmo. E daí, nessa mesma semana, eu vou ter uma entrega de 1.200. Por quê? Porque meu lead time é de 0 semana. Então, eu vou produzir a necessidade da semana. Então aqui o meu estoque projetado ele ficou 0, eu posso arrastar ele aqui, a minha necessidade eu arrasto aqui e o meu recebimento eu arrasto aqui. Então aqui nessa semana 1080 é múltiplo de 120, 1080 divide por 120 é múltiplo de 120. Então eu vou produzir 1080. Aqui eu preciso de 1080. Aqui eu preciso de 1080. Aqui eu preciso de 1080. E aqui eu preciso de 1080. Certo? Beleza. Agora a gente já fez aqui a malha fixada piquê. Agora a gente vai para o nível abaixo aqui, ó. A gente fez a fixada, agora a gente vem para a malha crua. Agora a gente vai ver quanto de malha crua eu preciso. A malha crua é 100%, tem uma relação 1 para 1. Aqui, a malha crua ela vai ser utilizada para alimentar a produção de quem? A produção de malha fixada. Então, a necessidade bruta da malha crua vai ser quem? Vai ser quanto de malha fixada eu preciso produzir. Quanto de malha fixada eu vou produzir? Essa informação está na liberação de ordem. Aqui, ó, eu não vou ter que fabricar 1.200 kg de malha fixada piquê na semana 13. Para eu produzir esses 1.200, eu não tenho que ter a malha crua piquê pronta. Então, se eu preciso ter 1.200 malha crua piquê pronta, essa é a minha necessidade bruta de malha crua. Eu preciso entregar 1.200 kg de malha crua para começar a fabricar 1.200 kg de malha fixada piquê. Aqui eu preciso entregar, é isso que vocês precisam conseguir identificar, a diferença, né, o significado de cada informação. A necessidade bruta é uma quantidade de produto acabado que eu vou entregar. A liberação de ordem é uma quantidade de produto que eu vou começar a fabricar, certo? Para alimentar e para atender uma semana seguinte, né? Então, aqui eu vou, nesse caso, na semana seguinte, é a mesma semana, né? Mas para atender uma demanda futura. Então, aqui eu preciso ter pronto 1.200 kg para iniciar a produção aqui de 1.200 kg de malha fixada piquê, certo? E daí aqui a gente tem um estoque projetado de 120, a gente tem um recebimento programado de 1.200, a gente tem um estoque de segurança de 120, um lead time de 1 e um lote de 30. Então aqui o estoque vai ser 120 mais o que eu estou recebendo menos o que está saindo. Então aqui eu vou ter um estoque projetado de 120. Né? Então aqui 0. Aqui
a gente pode arrastar para as fórmulas. Então aqui eu tenho uma necessidade de 960, certo? Então qual que é a minha necessidade líquida? Minha necessidade líquida vai ser esse daqui vezes menos 1 mais o meu estoque de segurança de 120. Então eu tenho uma necessidade de 1080. 1080 é múltiplo de 30? É. Divide por 30 vai dar 36. É múltiplo. Então aqui tem uma ordem de 1080. Então só vamos arrastar minhas fórmulas para cá. Isso é igual a isso. Beleza. Então aqui da mesma forma eu vou ter uma necessidade de 1080. Uma semana antes vou colocar 1080. Vou receber ele ali na semana 15. Aqui da mesma forma 1080, aqui 1080, aqui 1080 e aqui eu vou repetir 1080. Então produzir, né, ver qual que é a minha necessidade de malha crua piquê. Agora, não, nossa, esse daqui tá bem malha crua piquê, tá certo. Agora a gente vai pegar e vai ver qual que é a necessidade de fio de algodão e fio sintético, que é, na nossa árvore aqui, é o último componente. Só que assim, se vocês forem ver, o fio de algodão, ele vai estar presente somente na malha colmeia, aqui no nosso caso? Não. O fio em si, o fio de algodão, ele vai estar presente na colmeia e na piquê, e o fio sintético vai estar presente na piquê e na maximim. Então, nesse caso, a gente consegue ver que tem alguns componentes que eles vão aparecer em mais de uma árvore de produto. Então, o que a gente tem que fazer? Identificar esse mesmo componente em várias árvores do produto e agregar esse valor de necessidade bruta para esse componente de todas as árvores e fazer um único plano, né, pro fio de algodão. Deixa eu ver se tá gravando. A gente precisa então fazer uma única programação para o fio de algodão. Então, no nosso caso, o fio de algodão ele aparece na colmeia e na piquê, e o fio sintético aparece na piquê e na maximim, certo? Então aqui eu coloquei para vocês preencherem, né? Mas vamos preencher isso daqui rapidinho, né? Então aqui novamente vou colocar as formulinhas igual a gente estava fazendo para malha piquê, certo? Mas aqui é a mesma coisa. Então, se alguém quiser a explicação, volta um pouquinho o vídeo. Né, mas aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Então, eu estou somando o que eu tenho, menos o que está saindo, vai me sobrar 120, meu estoque de segurança é de 120, então minha necessidade é 0. Aqui eu vou arrastar o meu estoque, arrastar minha forma, vou colocar a forma da minha necessidade líquida, que é isso vezes menos 1, mais o meu estoque de segurança, F4. Então aqui eu tenho uma necessidade de 1560, o meu lote é de 30. 1560 ele deve ser múltiplo de 30. 1560 dividido por 30 é múltiplo. Então aqui eu vou arrastar. Aqui eu vou colocar uma ordem de 1560. Aqui eu vou ter o recebimento dessa ordem de 1560. Fiquei com estoque final de 120. Então aqui eu tenho uma necessidade de 1680. 1680 é múltiplo de 30. 1680 é múltiplo de 30. Então aqui
1680, 1560, 1560 e 1560. E aqui a gente repete 1560. Para crua Maximin é a mesma coisa. Estoque projetado é o que eu tenho menos o que está saindo. Tenho estoque de 120, arrasta a fórmula aqui. Minha necessidade líquida aqui é zero, porque o meu estoque de segurança é de 120. Liberação de ordem não tenho, não pedi nada ainda. Então, aqui a minha necessidade líquida vai ser esse vezes menos 1, vezes menos 1, mais o meu estoque de segurança. Então, eu tenho uma necessidade aqui de 1080. 1080 é múltiplo de 30. É múltiplo? Só vamos conferir. 1080 dividido por 30 é múltiplo. Então aqui a gente tem uma liberação de ordem de 1080 que vai ser recebido aqui. Aqui a gente tem uma necessidade de 840. 840 é múltiplo? Também é. Então aqui 840, 840, 840, 840 e 840, vamos repetir. Beleza, completei aqui a minha tabelinha. Gente, vocês lembram que eu falei isso até em sala, que daí assim, aqui a necessidade líquida vai zerando, né? É isso que acontece, né? A partir do momento que eu coloco uma liberação de ordem, ele automaticamente ele vai alterando as fórmulas aqui, vai zerando, né? Então, é por isso que lá na tabelinha que está pronto aqui, ele aparece essa liberação, essa necessidade líquida zerada já, né? É por causa dessas formulinhas que a gente coloca no programa. Beleza, então agora a gente vai pensar na programação do fio de algodão. Da mesma forma, a necessidade bruta do fio de algodão, ela depende de quem? Eu preciso saber quanto de malha crua eu vou necessitar. Malha crua de quem? De quem usa fio de algodão. Quem usa fio de algodão? Colmeia e piquê. Sabendo que o piquê é 50% só, né? Então, a hora que a gente for fazer a necessidade bruta, eu vou pegar e vou fazer o quê? Então, aqui a minha necessidade bruta é a malha colmeia, que é 100%. Malha colmeia, eu preciso produzir 1.560 quilos de malha crua. Então, eu vou produzir isso daí. E a malha crua piquê, a piquê é 50%. Então, isso é mais isso daqui vezes 0,5, porque ela é 50%, 0,5, que é a minha quantidade de fio de algodão que eu preciso, 2.100, certo? E isso daqui a gente traz para todos, né? Faz a mesma coisa. E daí aqui a gente volta para as mesmas formulinhas que a gente já implementou nas tabelas anteriores. É o que eu tenho, o estoque do período anterior, mais o recebimento, menos a demanda, a necessidade bruta, que é o que vai sair. Então aqui vai me sobrar 400 em estoque, meu estoque de segurança é 400. Então eu não tenho necessidade bruta aqui. Puxei aqui as minhas formulinhas para eu ver. Então aqui eu também tenho um recebimento, não tenho necessidade líquida. Aqui eu tenho, eu tenho 1.700 aqui, essa necessidade é um estoque negativo. Então agora a gente vai ver a nossa necessidade. É esse valor vezes menos 1 mais o meu estoque de segurança. Então aqui eu tenho uma necessidade de 2.100. Esse 2.100, meu lead time aqui é de 2 semanas. O meu lote é múltiplo de 5. 2.100 é múltiplo de 5, então 2.100. Esse 2.100 ele vai receber aqui.
na semana 15. Então eu recebi 2.100 ali. Beleza. Aqui a gente vai ter então uma necessidade de novo de 2.100. Coloquei uma ordem de produção ali. Aqui eu também vou ter uma necessidade de 2.100. Aqui eu também vou ter uma necessidade de 2.100. Daí que eu vou repetir. E eu fiquei com o meu estoque projetado mantendo em 400. Isso mesmo. Agora só falta a gente fazer a programação do fio sintético. O fio sintético, ele é quem? Ele é 100% a malha Maximin mais 50% da malha Piquet. Isso vezes 0,5. Então eu tenho uma necessidade de 1.620 aqui. 1.620. Puxo isso daqui. Ok. Agora a mesma coisa. O estoque, a gente precisa saber calcular a nossa necessidade líquida. Então aqui, ó, 400 mais 1.620, que é o que eu estou recebendo, menos 1.620, que é o que vai sair. 400. Tenho necessidade líquida? Não. Vamos arrastar a formulinha do meu estoque. Tenho necessidade líquida aqui no período 14? Não. Aqui eu tenho? Não tenho nenhum recebimento programado. Então aqui eu preciso saber qual que é a minha necessidade líquida. Então vamos deixar esse valor positivo, menos 1, e somar com o meu estoque de segurança, porque tem que sobrar isso daqui. Então eu tenho uma necessidade de 1.380. Aqui também o meu lote múltiplo de 5 e o meu lead time é de 2 semanas. Então eu vou colocar 1.380 aqui. Então aqui eu vou puxar minhas formulinhas da minha necessidade. Esse 1.380 aqui, ele vai ser recebido aqui. Igual 1.380. Então, beleza. Agora aqui na semana 16, eu tenho uma necessidade de 1.380 de novo. Então, 2 semanas antes, 1.380. Na semana 17, tem uma necessidade de 1.380. Na semana 18, também uma necessidade de 1.380. E aqui a gente repete para considerar ali que a nossa produção continua, né, na semana 19, 20, assim por diante. Então assim a gente conseguiu fazer toda a programação desde o produto acabado até o último componente comprado, que era o fio, certo? E daí o sistema ele pode emitir para a gente um resumo, né, um relatório de tudo que vai ser feito no período. Então aqui, ó, se a gente for pegar na semana 13, o que a gente tem na semana 13? A gente tem uma ordem de produção de piquê branca, piquê azul e piquê verde. Quantos lotes? 3 lotes da branca, 5 lotes da azul e 2 lotes da verde. A gente vai ter uma ordem de produção de malha fixada piquê. Quantos lotes? 10 lotes. E a gente vai ter produção de malha crua colmeia, piquê e maximin. Quantos lotes? 52, 36 e 36. E ordem de compra de fio de algodão e fio sintético. Quantos lotes? 420 e 276. Então, todas essas ordens elas precisam ser liberadas na semana 13. Eu tenho ordem de produção de produto acabado, eu tenho ordem de produção de produto semi-processado, né, da malha fixada e da piquê, e eu tenho ordem de compra de fio. Certo, pessoal? Então, aqui a gente termina essa lógica do MRP, né? E daí qualquer dúvida que vocês possam ter em relação a isso, daí vocês ou revejam o vídeo, né, para ver as formulinhas, como que a gente
calcula a necessidade de componentes, né? Porque o MRP, a função dele é calcular quanto de componente que eu preciso. Então, por isso que a gente vê a árvore e vai programando componente que está presente na árvore, certo? E daí, qualquer dúvida, vocês me procurem, certo? Beleza, pessoal.